De pé como nós estamos, ou sentado como estamos. Podem sentar, porque eu vou remir o tempo hoje. Mas eu não posso também de deixar uma palavra aqui para o seu coração. Eu quero ler no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22 em diante. Livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22 em diante, que diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um e rogaram que lhe tocasse. E rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Rapidamente, eu não vou tomar tempo, ainda tem a ceia, depois tem uma cantina abençoada lá em cima, mas eu quero que você ouça algo que Deus vem falando comigo essa semana toda. Eu tenho falado sobre reposicionamento, que é uma forma de Deus trabalhar quando Ele tem um plano, um projeto para realizar na vida da gente. No caso desse texto aqui, nós fomos muito impactados, eu, Tony e pastor Anderson. Nós fomos num evento no Alabama, há um tempo atrás. Pastor Diego e o Tony. Nós fomos nesse evento no Alabama, e aí quando chegamos lá, dentre outras mensagens, o pastor pregou uma mensagem dentro desse texto, uma mensagem muito forte, muito poderosa, que além de ter me alimentado, me despertou para algo que eu quero te falar nesta noite. Nós temos falado sobre reposicionamento, e eu até anotei aqui para não esquecer o que eu quero falar hoje. Veja bem, preste atenção, deixe as crianças e preste atenção. Deus não precisa do ambiente perfeito para te reposicionar. Diga comigo: Deus não precisa do ambiente perfeito para me reposicionar. Então, a história aqui é interessante, fácil até de entender, porque ela é pequena. Jesus entrava de aldeia em aldeia, curava, ministrava aqui e acolá, e ele entrou nessa aldeia chamada Betsaida, e quando ele entrou nessa aldeia, trouxeram a ele um homem cego. Agora, o comportamento de Jesus é que é estranho e interessante. Olha o que diz o texto, diz que trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe para que lhe tocasse. Então eu imagino agora aquelas pessoas trazendo aquele cego, e talvez os seus discípulos, as pessoas em volta, pedindo: Senhor, será que o Senhor pode tocar nesse homem? Será que o Senhor pode curar esse homem, tendo ele já curado tanta gente? Aí olha o que ele faz, diz assim: E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Olha que coisa estranha. Eles chegam com o cego, Jesus está dentro da cidade de Betsaida, da aldeia de Betsaida. Eles trazem aquele cego e falam: Senhor, o Senhor pode curar esse homem? Jesus não diz que sim, ele não diz que não, ele não diz wait a minute, ele não diz só um momento, ele não diz vou pensar, ele não diz nada. Ele não responde nada para as pessoas. Ele pega na mão daquele cego, sai arrastando o cara para fora da cidade. Quando ele chega do lado de fora da cidade, então ele começa um processo de restauração da visão daquele homem. Aqui há uma série de disputas a respeito de como essa cura aconteceu. Eu não vou entrar nesse ponto agora, do processo da cura, mas o fato é que Jesus impôs as mãos, ministrou sobre ele,
e ele não enxergava muito bem, ele enxergava homens como árvores, portanto vultos. E ele falou: Senhor, eu estou enxergando mais ou menos homens como árvores. Aí diz o texto que Jesus lhe impõe as mãos de novo. E então, quando Jesus ministra sobre ele, Jesus cuspiu nesse homem, né? Diz que depois tornou-lhe a impor as mãos nos olhos, já no verso 25. Primeiro, no verso 23, diz que tomando, levou para fora da cidade, cuspindo-lhe nos olhos. Jesus cuspiu no olho do cara. No verso 25, diz que depois que ele não estava vendo ainda corretamente, diz que tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, foi restabelecido, já via ao longe e distintamente. Aí a questão aqui é a seguinte: qual era o problema que Jesus tinha com Betsaida? O que impedia aquele homem de ser curado dentro de Betsaida? Por que Jesus não orou por ele ali? Será que Jesus tinha poder para curar aquele homem dentro de Betsaida? Sim ou não? Sim ou não? Claro, Jesus tem poder para fazer o que ele quiser. Mas mesmo assim ele não fez. Ele pega aquele homem pela mão sem dar uma palavra com ninguém e arrasta o homem para fora. E só quando ele está fora da cidade é que Jesus começa o processo de restauração. Aí veja bem algumas coisas que eu quero te mostrar para você entender o ponto. Não dá para desenvolver muita coisa hoje, infelizmente. Primeiro é o que diz Mateus 11, 21, coloca aí para mim, por favor, Mateus 11, 21. Algo a respeito de Betsaida, que Jesus diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e cinza. Próximo, 22. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então veja bem, Betsaida, Corazim e Betsaida, no nosso caso aqui o assunto que interessa é Betsaida, era uma cidade que foi amaldiçoada pelo próprio Jesus. Jesus está dizendo claramente que lugares aparentemente mais perversos, como o caso de Tiro e de Sidom, que estão fora do espaço geográfico de Israel, Jesus está dizendo que o pecado de Betsaida é tão horrível que o juízo para Tiro e Sidom vai ser menor do que o juízo sobre Betsaida. E ele explica por quê. Ele diz que em Betsaida há um espírito de incredulidade. Escute bem para você ter uma ideia como que a coisa é grave. Olha bem, Lucas 9:10, coloca aí para mim, por favor, Lucas 9:10. Olha bem, e regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-os para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Pula. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que indo aos lugares e aldeias em redor se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Então você já entendeu que texto é esse? Esse texto é o lendário texto da multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes. E guess what? Aonde que esse milagre aconteceu? Esse milagre, que é um dos milagres mais lendários de Cristo, aconteceu logo fora, nas proximidades dessa cidade chamada Betsaida. E era um lugar onde Jesus entrava e ele era mal recebido. Era um lugar onde ele entrava e ele era confrontado. Então ele vira e fala assim: ah, Betsaida, ah, Corazim, se eu tivesse feito os sinais que eu fiz aqui em Tiro e Sidom,
eles teriam crido. Ele está dizendo claramente, há um espírito de incredulidade aqui. E ele lança uma palavra de maldição, da sua própria boca. Ele diz, vocês vão passar por um juízo terrível. O juízo de vocês vai ser terrível, porque você insiste em ser incrédulo, insiste em resistir à palavra de Deus. Aí agora, Jesus chega em Betsaida, na mesma Betsaida, e eles vêm com um cego. Senhor, está aqui esse homem cego, por favor, toca nele e cura esse homem. Razão do porquê esse homem ficou cego, vai saber a razão. O cara está numa cidade onde o povo é incrédulo, o cara está cercado de incredulidade. Aí aqui se aprende uma lição profunda, de que o meio definitivamente influencia o seu bem-estar. Jesus podia curar aquele cara do lado de fora da cidade, mas ele, não é que ele não podia, ele não queria curar aquele cara dentro da cidade. Você já parou para pensar que há ambientes que nos roubam a bênção, que nos degrada a presença de Deus? Há pessoas à nossa volta, lugares que a gente frequenta, ou sabe lá Deus talvez até onde vivemos, que nos roubam a paz, tira de nós a paz. Pessoas que vivem tensas o dia inteiro, passa a semana inteira intensa, chega na igreja não dá conta nem de adorar, porque passa a semana inteira tensa, aborrecida, ou nervosa, ou chateada. Você pode dar testemunho disso, né? Quantas vezes que nós estamos em determinados lugares, as Betsaidas da vida, onde se Deus não nos tirar de lá, se Deus não nos tomar pela mão e nos tirar de lá, nunca veremos o milagre acontecer. Porque a incredulidade das pessoas contagia os outros. Você sabia disso? Experimenta conviver do lado de uma pessoa que quando abre a boca diz para você que não tem jeito, que não vai dar, que não sei o que, não vai conseguir. Você sabe o que o broker virou para o Cristiano e falou quando ele descobriu que faltava a carta? Ele pegou e falou desse jeito, falou assim, esquece, essa casa está perdida. Pode esquecer, procura outra, essa já era, foi ou não foi? O broker, o cara que ia ganhar dinheiro vendendo a casa, falou, pode esquecer, eu estou há 25 anos nesse negócio e eu nunca vi jamais o banco aprovar a compra de uma casa faltando um documento importante, principalmente quando envolve o IRS, o imposto de renda. Desse jeito, nesse naipe. Se eles deixassem o coração deles afetar, paciência, então chuta o balde, vamos embora, vamos partir para outra. Escute bem o que eu vou dizer para vocês, às vezes o diabo planta gente ao nosso redor. Literalmente, o diabo muitas vezes planta à nossa volta pessoas que vão dizer o oposto do que Deus pensa daquela situação. Tem alguém me ouvindo hoje? Eu quero que a sua vida seja salva nesta noite. Quando o diabo sabe que Deus está a ponto de fazer algo na sua vida, ele planta pessoas ao longo do seu caminho, para dizer nos seus ouvidos o oposto do que Deus está pensando. Porque se você ouvir a voz do Espírito de Deus, se você deixar Deus falar, Ele gera fé no seu coração. Toda vez que Deus fala com você e comigo, Ele gera fé em nós. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, se você precisa fé para uma intervenção de Deus, você precisa fé para um grande milagre, guess what? Como que Deus vai fazer isso acontecer? Ele vai engendrar palavras no seu coração que vão edificar em você a fé que você precisa para aquele milagre.
Mas agora imagina como que o diabo vai tentar parar esse milagre. Se o método de Deus para gerar em você a fé para uma grande operação é engendrando em você as palavras certas, imagina qual é o método do diabo para impedir que você seja reposicionado por Deus para um propósito qualquer. É engendrando em você palavras de incredulidade. São pessoas que vão vir e falar de você, falar de alguém para você, ou trazer uma palavra de incredulidade. Esquece, é impossível, não tem jeito não. Lembra do capitão em cujo braço o rei se apoiava? Lembra disso? Primeira mensagem da série. O profeta veio falar: amanhã haverá abundância aqui na porta de Samaria. 3 sacos de cereal por um ciclo. E eles estavam vendendo cabeça de jumento por 80 ciclos. Aí o capitão, que era o cara de confiança do rei, que era o cara que devia falar: majestade, olha, o profeta falou, vamos aqui entrar em jejum, vamos convocar uma reunião de oração aqui no palácio, majestade, porque todo mundo estava sofrendo com aquilo. Escute bem o que eu vou te dizer: a incredulidade é uma coisa tão demoníaca, que você, sem perceber, você trabalha contra você mesmo, porque você não percebe que tem incredulidade no seu coração. É algo tão diabólico que a pessoa não nota que ela está falando contra ela mesma. Tem um livro quase inteiro na Bíblia só para falar da sua língua. Qual é a parte do corpo que você mais gosta? Ah, pastor, eu gosto muito dos meus olhos. Os meus olhos, não sei o que lá. Não, pastor, eu gosto da minha boca. Não, pastor, eu gosto do meu andar. Não tem nenhum livro na Bíblia para falar dos seus olhos, para falar da sua boca, para falar do seu cabelo, que você gasta uma fortuna, é ou não é? Mas tem um livro quase inteiro para falar da sua língua, do poder que a sua língua tem. Que quando você abre a língua para falar, abre a boca para falar, que não dá para abrir a língua, né? Quando você abre a boca para falar, alguma coisa vai acontecer, seja bom ou seja ruim. Tem alguém me ouvindo hoje aqui? E aquele cara estava numa cidade que não tinha futuro. Agora escute bem, aqui vai a parte que eu considero importante. João 1,44, olha isso. João 1,44. E Filipe, diga Filipe. Olha bem. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Pai, quando o Senhor me mostrou isso aí, eu quase caí da minha cadeira. Porque Pedro não é nada mais, nada menos do que o cara cuja sombra curava. Sabe o que é? Você está imbuído de uma unção e uma autoridade de Deus que você vai passando. A sombra vai tocando nas pessoas doentes e elas vão sendo curadas. Tamanha era a unção de Deus desse cara chamado Pedro. Filipe é um cara que ele foi tão especial na Bíblia, que foi o único dos 12 apóstolos, que ele foi apóstolo, porque ele estava no grupo dos 12, ele foi diácono, porque ele foi separado em Atos 6, e ele terminou a vida como evangelista. Ele era apóstolo, ele foi diácono e foi evangelista, 3 funções num homem só. E no final do livro de Atos ele aparece, diz a Bíblia, que as filhas dele profetizavam, todas. Ele tinha acho que 3 ou 4 filhas, todas as moças profetizavam, diz a Bíblia. Pastor, agora eu estou confuso, eu não entendi nada agora, pastor, você me confundiu. Não, escute bem a mensagem, aqui é que está o segredo. Deus tira gente boa de qualquer tragédia. Não importa o tamanho do problema, o tamanho da tragédia, o tamanho da miséria, Deus sempre tirará gente boa de lá. Não importa, veja bem, pastor, você não está sabendo a minha origem, pastor. Pastor, a minha família não sei o que lá, minha família é de macumbeiros, minha família é de trapaceiros. Escute bem, todo mundo tem uma Betsaida na vida, todo mundo tem. Todo mundo tem uma Betsaida. Mas aqui é que está o segredo. Como eu vi ao longo do tempo, Deus
pegar, por exemplo, uma pessoa no meio de uma família de espíritas, de macumbeiros, como eu vi lá em Colatina, está lá a família até hoje. E Deus tira de lá do meio da sujeira, do meio do lixo, Deus tira 1, 2, 3 pessoas e coloca esta pessoa para frutificar, para crescer e para representar o seu nome. Então eu quero que você saia daqui hoje com as seguintes informações. Meu tempo não permite desenvolver mais. A primeira informação é esta: muitas vezes Deus tem que te remover de certos ambientes. Às vezes Deus tem que remover de você uma mentalidade. Às vezes a nossa Betsaida é uma mentalidade. Sabe aquela mentalidade que em inglês chama mindset, que é mais do que uma mentalidade? Mindset é uma estrutura mental da onde procedem todas as suas palavras, pensamentos e ações. Quantas vezes nós resistimos a Deus? Deus quer mudar uma mentalidade, porque o que Ele quer fazer amanhã, meu Deus, o que Ele quer fazer amanhã não cabe nessa mentalidade de hoje. E a gente fica batendo boca com Deus, discutindo com Deus, porque a gente quer a mesma mentalidade de ontem. E muitas vezes Ele vem e fala: ei, eu preciso mudar essa mentalidade. Eu quero fazer algo tão grandioso na tua vida, que a tua mentalidade de hoje não comporta. E talvez a maior batalha do homem, a maior batalha do ser humano é com a sua própria mentalidade. Você sabe o que Salomão disse? Salomão disse o seguinte: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Você está achando que você vai pensar o dia inteiro em derrota, miséria, que a coisa não vai dar certo, que não sei o que lá, que você é ruim, que ninguém gosta de você, que o governo vai fazer alguma coisa ruim, que a imigração vai te pegar. Você vai pensar o dia inteiro bobagem e no final do dia você vai estar vitorioso, vencedor. Final do ano você vai estar lá, glória a Deus, vencedor. Não, assim como o homem pensa no seu coração, ele é. Se o que passa pelo seu coração é derrota, o seu pensamento é de derrota, se você está sempre pensando no ontem, querendo sempre voltar para o ontem, quando na verdade Deus está tentando alargar a sua tenda. Amplia o lugar da tua tenda. Estende as cortinas, alonga as cordas, porque transbordarás. Olha aí a mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade. Ei, eu quero ver você transbordando, mas você precisa estender o lugar da sua tenda. Você precisa mudar a mentalidade. Você precisa entender Deus de uma forma diferente. De um lugar ruim, de um lugar amaldiçoado, de um lugar incrédulo, um lugar que Jesus botou sob juízo, Ele conseguiu tirar Filipe, André e o grandioso Pedro. Ou seja, não tem desculpa para ninguém. A minha família é amaldiçoada, meu pai me amaldiçoou a vida inteira, minha mãe era ruim, meu tio era não sei o que lá, eu fui violentada ou violentado. Não tem desculpa para ninguém. Ninguém. Se você estiver se sentindo muito miserável, muito coitadinho, eu vou arrumar um jeito de você sentar e conversar com uma mulher chamada Raabe. Vou te arrumar uma entrevista com Raabe. Você sentar com Raabe e perguntar como é que é ser tirada de um lugar miserável, amaldiçoado, destinado à destruição, e ser arrancado de lá por Deus. Uma mulher tirada de uma cidade que estava inteira destinada à ruína.
E ela sozinha foi a única que aceitou mudar a mentalidade. E Deus foi lá e resgatou ela daquele lugar. Se não bastar, eu coloco você para sentar com uma mocinha chamada Ruth, uma moabita, para ela te explicar o processo para uma mudança de mentalidade, para sair da idolatria e adorar ao Deus de Israel, crendo que Deus tem um plano na vida dela, ou tinha um plano na vida dela. Você está me ouvindo nesta noite? Poderia, se tivesse tempo aqui, falar sobre os Moisés e os hebreus do Egito. Poderia falar sobre tantos outros casos aqui, onde Deus tira a pessoa. Quando você se pactua com Deus, quando você se volta para Ele, você pactua com Ele, disposto a mudar de mentalidade. Agora tem uma coisa difícil que eu vou te falar, eu vou terminar com isso. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? O problema de algumas pessoas é que elas querem proteger o seu próprio pecado. Há pessoas que querem proteger o seu próprio pecado. Queria que ninguém subisse lá para a cantina agora, por favor. Vou lavar as mãos, mas deixa a cantina para depois. Escute bem. Todos nós temos problemas e fraquezas, eu tenho várias. Todo dia eu enfrento elas em oração. Porque o dia que eu tentar manipular a vontade de Deus, só para atender a minha fraqueza ou o meu pecado, neste dia minha vida está fadada ao fracasso. Agora não importa a fraqueza que eu tenho, não importa o que eu tenha feito no passado, enquanto eu tiver coragem de enfrentar isso em oração. E chegar diante de Deus e falar: Senhor, estou aqui, olha aqui, Senhor, olha essa fraqueza, olha esse problema que eu tenho de caráter, olha esse problema, esse pecado que eu cometi, olha isso aqui, Senhor. Enquanto eu tiver coragem de submeter as minhas fraquezas ao plano de Deus, eu nunca vou errar o caminho. Agora, o dia que eu tentar manipular o plano de Deus, só porque eu não quero abrir mão das minhas fraquezas, aí nesse dia acontece o oposto do que Jesus falou para aquele homem. Tirou ele da cidade, orou, ministrou. Está enxergando? Estou enxergando perfeitamente, Senhor. Não volte para Betsaida. Não volte para a aldeia. Porque eu volto nisso no domingo que vem. Porque mesmo depois de abençoado, escuta isso, Cris, Raquel e outros, mesmo depois de abençoado, se você abrir a brecha, o diabo é tão sneaky, ele é tão sem vergonha, ele é tão destruidor, que mesmo depois que você acha, está resolvido, a bênção está na mão, glória a Deus, aleluia, e muitas vezes nós nos ensoberbecemos exatamente depois que somos abençoados. Às vezes a soberba vem depois da bênção. E é em momentos como este que Deus às vezes vai nos testar. Testa mais uma, testa mais duas, testa mais três. Para que nunca nos esqueçamos de que a bênção flui das mãos dEle. Das mãos dEle flui o que eu preciso e o que você precisa. Quem está me ouvindo nesta noite, coloca a sua mão assim. Essa aí é a mão de Deus. Diga: minha bênção flui exclusivamente da mão de Deus. É de lá que flui. Por isso que o texto bíblico diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Diz assim: porque a seu tempo te exaltará. Coloque-se de pé neste momento. Já podem ir partindo o pão ali, enquanto eu vou terminando aqui. Podem ir partindo o pão. Escute bem. Diz o texto que Deus tomou ele pela mão. Eliezer, vem aqui um pouquinho, por favor, me ajuda aqui. Senta aqui, por favor. Diz a Bíblia que trouxeram a ele um cego. Senhor, o senhor pode tocar nesse cego? Ele não conversa, não fala nada, ele pega na mão do rapaz.
pega na mão do rapaz, diz o texto, tomando-o pela mão, o levou para fora da cidade. E o rapaz está cego, ele tem mais é que seguir mesmo, né? Cego depende dos outros. Pegou ele pela mão, sem falar nada, e saiu com ele para fora da cidade. Quando chega do lado de fora da cidade, cospe nele. Aí o pastor lá em Alabama disse uma coisa interessante. A melhor parte do corpo para extrair o seu DNA é a saliva. Quando você quer fazer teste de DNA, eles mandam para você um kitzinho assim, com um negócio parecendo um cotonete, você enfiar na boca, passar no cano da boca, com a saliva, porque é o melhor lugar para extrair DNA. Então, quando Jesus cuspiu naquele homem, ele estava lançando nele o DNA de Deus, o DNA do Criador. Jesus estava criando do nada olhos inteiros naquele homem. Do lado de fora da cidade. Veja bem, Jesus teve que tirá-lo de dentro daquela mentalidade chamada Betsaida. Jesus teve que tirá-lo de lá. Agora responda para você mesmo, qual é a Betsaida que Jesus tem que tirar de você, para Ele conseguir dar para você uma visão que você não tem ainda, te dar olhos que você ainda não tem. Quem sabe uma visão para um novo negócio, como Ele fez com esse rapaz lá. Deus deu para ele overnight uma visão nova para um novo negócio. Quem sabe Deus tem que mudar a sua mentalidade na área profissional, na área espiritual, na área conjugal. Talvez o seu problema seja conjugal, eu não sei. Uma coisa é certa, Ele tem que te tomar pela mão e te tirar para fora da cidade. Aí terminou, está curado, está enxergando direitinho? Estou. Aí Jesus fala assim, não volte para a aldeia. Não volte lá, tome um outro caminho. E aquele rapaz toma um outro caminho e vai embora, porque lá dentro daquela aldeia não tinha nada e nem ninguém que pudesse ser útil para ele. Tem alguém aqui nesta noite entendendo que Deus tem algo para você, e Ele está tentando trabalhar na sua mentalidade, Ele está tentando te reposicionar interiormente. E número 2, você nunca vai poder usar como argumento problemas do passado, famílias problemáticas. Você nunca vai poder, porque de lá Ele tirou Pedro, de lá Ele tirou Felipe, de lá Ele tirou André. Ele tirou do pior lugar. Corazim e Betsaida eram dos piores lugares, ou do pior lugar que era Betsaida, Ele tirou os melhores. Os melhores. Posso dar testemunho dessa mulher aqui, ó. Está vendo essa mulher aqui, ó? Que me aguenta aí há 34 anos. Deus tirou essa mulher de uma Betsaida que se você souber da história, você bate a cabeça no cimento. Se você souber da Betsaida dela, de onde Deus tirou a mulher de mais valor que eu conheço. Deus tirou de uma situação horrível. Deus tira você de lugares que você não imagina. E o melhor, Ele tira você de lá. Ele tira você daquele contexto familiar. Ele tira você daquela cultura. E Ele arranca de dentro de você valores que você não sabia que tinha. Tem alguém aqui nesta noite? E Ele pega pessoas simples, pessoas normais, comuns, e usam essas pessoas para coisas tão notáveis, tão extraordinárias, tão gloriosas. Pessoas que às vezes com uma palavra simples vai transformar a vida de outras pessoas, quando muitas vezes elas não podem nem contar o passado delas, que às vezes as pessoas em volta não vão nem entender. Falar, o quê? Você, o nome o quê? Raabe, você era o quê em Jericó? Você era o quê em Jericó? Prostituta, e você está querendo me dar conselho? Às vezes o milagre que Deus faz na gente é tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes não dá nem para contar certas histórias do nosso passado, porque Deus é maior do que o nosso passado. E Deus não tem as mazelas que nós, os seres humanos, temos.
Só Deus poderia pegar uma ex-prostituta, uma mulher sem nenhuma moral na cidade, pegar essa mulher. Gente, Deus fez isso, colocou esta mulher dentro da linhagem messiânica. Só Deus poderia pegar um Pedro da vida, tirar de Betsaida, falar: você é bom demais para esse lugar, eu tenho um plano na sua vida, eu preciso te tirar daí. Eu preciso tirar você daí, porque eu tenho um plano na sua vida. E Deus tira ele de lá, Pedro. E olha que deu trabalho. Falava besteira, fazia besteira. Jesus nunca desistiu dele. Quantos aqui sabem que Jesus nunca desistirá de você? Quantos aqui sabem que Jesus nunca vai desistir de você? Nunca vai desistir de você.